Tá aqui então os 3 pilares que nós iremos trabalhar nesse trade plan, nesse treinamento de planejamento. A missão aqui é se planejar para executar com excelência, gerenciar com excelência e evoluir naturalmente, mas com monitoramento e de uma maneira que você não sobrecarregue o seu emocional, porque a evolução é aqui dentro, não é na técnica, não é no conhecimento. Isso a gente aprende dia a dia. Cada dia a gente sabe um pouco mais, cada dia a gente está um pouco melhor, porque a gente faz todo dia, a gente vai ficando perfeito naquilo. Mas existe um campo preocupante, que é o nosso emocional. E essa evolução emocional, toda vez que você coloca uma carga de energia nela, ela buga. Agora, se você deixar ela aí naturalmente, você vai inserindo informações para ela, ela vai absorvendo essas informações, você vai mudando a mentalidade, a realidade, você vai mudando o seu cenário. Quando você muda aqui dentro, aqui fora as coisas vão mudando e encontrando o seu novo lugar. Vamos falar desses 3 pilares. E o executar é sobre a alavancagem, como que eu calculo a alavancagem, como que eu chego nos números, que é uma grande dúvida de todo mundo, qual seria o tamanho ideal da minha mão, quantos pontos eu tenho que buscar de meta, qual o tamanho do loss, enfim, o risco que eu posso assumir, eu devo arriscar quanto para ganhar tanto. A alavancagem é sim um enigma, é um grande problema para quem está começando. O terceiro pilar aqui do executar é o patrimônio. Então eu tenho a alavancagem à minha disposição no mercado, eu tenho o meu patrimônio, que é o meu real, é a minha situação, o meu momento, quanto eu tenho, como é que eu vou fazer com o que eu tenho. Então a alavancagem encaixa como aqui no meu patrimônio, e eu vou fazer fórmula para calcular isso automático até eu decorar. E a ideia é essa, decorar isso aqui. Não precisa se perder ou se perder muito tempo com isso aqui. Você tem que decorar, o que você tem que ser bom é no trade. Isso aqui você tem que decorar, o que você tem que fazer para controlar o seu trade, aquilo que você é bom. E o terceiro pilar, e não menos importante, que é a sua meta diária. É a partir da meta diária que se constrói um ano de resultado. Então, a minha meta diária é muito importante ser construída com o pé no chão, com organização, com inteligência, né? com margem, porque senão não fecha a conta e vai virar uma utopia. Os meus objetivos virarão sonhos, simplesmente sonhos, tá? Então, baseado na alavancagem que o mercado me disponibiliza, baseado no patrimônio que eu tenho, conciliando esses 2 fatores, qual é a meta ideal? Aí eu chego muito facilmente na minha meta ideal. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero R$500. Por quê? Porque na minha cabeça é um número redondo e tal, R$500 faz sentido, eu vou tentar fazer. Só que não é tão simples assim. Existe um campo, uma energia por trás, uma matemática, uma inteligência por trás, que faz com que dê certo ou não dê certo. Às vezes você chuta um número redondo aí da sua cabeça, que ele é muito inferior à sua capacidade, seus recursos, suas condições, o seu momento atual. E até mesmo o que o mercado pode te oferecer. Só que às vezes também a gente chuta um número porque faz sentido para nós, só que está muito fora da nossa realidade. E vai virar uma tortura e não um incentivo, um mecanismo motivador. Vai ser uma barreira, vai criar uma barreira na minha cabeça, e eu vou me sentir incapaz e eu vou ficar frustrado. Isso vai ser horrível para mim e para os meus projetos. Então esse aqui seria nosso primeiro grande e importante pilar para a gente trabalhar do trade plan, o executar, é fazer o planejamento. E para isso, evidentemente, vai ter uma planilha de acompanhamento onde você vai usar, está tudo pronto, eu vou te ensinar a usar essa planilha aqui. Eu vou ensinar você como que você vai alimentar aqui os valores para que você chegue nos cálculos e nos recálculos quando for necessário, tá? Então isso aqui você vai aprender nesse pilar do executar, tá? Que é o ato de planejar e planejar com excelência. E aí tem vários pontos adiante aqui para a gente ainda explorar durante o treinamento, ok? Vamos lá. O segundo pilar é o gerenciamento de risco, que eu vou ensinar você também a como gerenciar o risco. Não somente como gerenciar, mas
Como chegar nesses números do gerenciamento de risco? Não é aleatório as metas e também não pode ser aleatório, eu aceito perder 500. Isso é conta de padaria, não dá certo. Se você quer ser um profissional, não vai dar certo. Você quer trabalhar de qualquer jeito? Beleza, não perca tempo com isso aqui não, faz de qualquer jeito, o que der deu, que se não der você para, e se der você continua e tá tudo certo. Não, eu quero levar isso a sério, eu entendo que isso aqui vai mudar minha vida, vai mudar a vida da minha família, eu vou ter a vida que eu desejo, eu enxergo através desse trabalho, então leva a sério. Gerenciamento de risco não é simplesmente aceito perder tanto. Existe uma inteligência por trás, repito, uma inteligência. Então o que seria aqui? A gente vai também dividir aqui em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é relação, risco e retorno, que está aqui, ó, também dividido em mais 3 pilares. 1 para 1, 2 para 1 e 3 para 1. E aí tem uma sequência aqui que a gente vai abrir juntos e estudar como chegar e por que chegar, qual faz mais sentido para cada um de nós. E uma observação aqui que depois eu vou explicar para vocês no treinamento completo. Eu vou ensinar para vocês o porquê que isso aqui, eu estou falando isso aqui. Porque aqui existe uma grande confusão entre os players do mercado, entre os candidatos a traders e os de fato traders. Mesmo os profissionais fazem muita confusão aqui, e eu fiz confusão aqui por muito tempo também. Tá? Depois vamos falar sobre a metrificação, como é que eu vou metrificar essas coisas, tangibilizando tudo isso para eu falar, não, eu estou tocando naquilo que eu falei que queria, eu estou pegando, é meu, eu falei que eu ia buscar, peguei, é meu, está aqui, vou guardar. Então, como é que eu vou metrificar isso? E aí, diariamente, se está sendo ou não respeitado, e aí tem uma sequência aqui para frente para a gente desenvolver, tá? E o terceiro pilar é que não se negocia. Não se negocia com stop de maneira alguma. A gente vai entender isso aqui quando tudo isso aqui estiver aqui dentro. Quando a gente tiver estudado isso aqui completo, vai estar entendido isso aqui. Porque é fácil, não, realmente não é negociar não com stop não, que é perigoso. Não é simples assim, pessoal. É por isso que as pessoas perdem dinheiro. Se fosse simples, as pessoas não perderiam. Mas é por achar que é simples que elas perdem muito dinheiro. E também isso vai estar na nossa planilha, tá? Então você tem aqui a aba do gerenciamento. E aí tem toda uma explicação de como que você vai alimentar essa planilha. E ela vai te dar o pé no chão. Ela vai te dar o controle exato do que você pode, do que você não pode. Ela vai te falar aqui, ó, autorização para seguir ok. Ou vai falar para tudo. Isso tudo automaticamente, conforme você vai alimentando os seus resultados. Então você vai aprender também como usar essa planilha e ela tem 3 campos para ser alimentado somente. E o resto ela faz tudo sozinha para você, já está tudo calculado com fórmula e ela vai amarrar isso lá no seu planejamento. Quando você se planejou lá, você jogou o número aqui. E ela vai amarrar isso mês a mês, ó. O anual, o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, está tudo já desenhado para que você tenha uma excelente evolução, um excelente ano, se você obedecer, se você seguir os passos que a gente está orientando e trazendo aqui para vocês. Então esse é o segundo pilar do Trade Plan, é o pivô, é o segundo e ele pivoteia, ele é responsável pela consistência que você terá ou não terá. Então você pode ser um excelente planejador e executador, mas não é tão bom gerenciador de risco, gestor de risco. O que vai acontecer? Você não vai conseguir ter consistência mesmo sendo um bom executador. A consistência não virá. Não virá. Você vai, a qualquer momento você cai e começa tudo de novo. E você vai sentir um cansaço, um estresse acima da medida. Isso vai te trazer problemas. Então, o pivô central aqui de responsabilidade sobre se o que eu fizer aqui vai dar certo ou não, quem vai dar a garantia da consistência é o gerenciamento de risco, ok? E ele pivoteia para a evolução, porque se eu falhar aqui no gerenciamento de risco, não tem como evoluir. Se eu não tiver a garantia da consistência da minha execução, não tem como eu evoluir. Então o pivô para executar com consistência, ter resultados com consistência e evoluindo ao longo do tempo é a gestão do risco. E eu vou ensinar isso para vocês tudo e como que você vai com a planilha, porque você não vai conseguir fazer isso de cabeça, anotando em rascunho.
você tem que ter uma planilha para te controlar. E eu vou te ensinar. A planilha é muito simples, pessoal. Ela é muito simples. E tem que ser simples, senão eu não consigo executar. E aí eu vou passar para vocês exatamente como eu uso, tá? E a evolução, então? Abre mais 3 pilares aqui. Porque na evolução, para eu evoluir, é porque eu cheguei em uma estratégia. Eu cheguei no primeiro pilar da evolução, que é tenho uma estratégia. As pessoas sofrem muito tempo porque que estratégia eu uso, qual é a melhor? Me vende um setup aí, me ensina um setup aí, me dá uma dica. A gente vive de dicas e setups, né? Atrás a busca incessante do Santo Graal. Nada de errado nisso, só que a gente nunca vai encontrar o resultado que a gente quer. Mas o tempo vai passando e a gente vai encontrando, sem perceber, as estratégias que vão encaixando no nosso perfil, nossa personalidade. Então, o primeiro pilar do pilar da evolução seria a estratégia. Você vai desenvolver a sua estratégia. Quando você chegar aqui é porque você já desenvolveu a sua estratégia. Então não se preocupa com isso agora, porque se você não tem, no treinamento eu vou te dar as minhas estratégias. Vou ensinar você a usar as minhas estratégias. E aí você vai usar e pronto, não precisa mais se preocupar com isso. Vai estar tudo encaixado com esse mecanismo que é o meu mecanismo que eu estou compartilhando com vocês, tá? Então é o que você vai aprender nesse Trade Plan 2023. O segundo pilar da evolução está relacionado às metas desafiadoras. Não é metas confortáveis, não é metas realizáveis facilmente. São metas desafiadoras. São metas que eu ainda não fiz. Se eu já corri 1 km, a minha meta é correr 1,5 km. Eu nunca consegui correr 1,5 km. Essa tem que ser a minha meta, um desafio. E eu vou insistir até eu conseguir. Quando eu conseguir, o meu desafio já não vai ser mais 1.500. 1.500 eu vou encontrar um conforto nele. O meu próximo desafio será 2.000 metros, né? Ou 2 km. Então eu vou correr ali 2 km e assim por diante. Então, metas desafiadoras fazem parte de um processo de evolução, principalmente emocional. Eu vou destravando meus bloqueios, eu vou explorando o meu melhor potencial para a execução e a performance no day trade. É aqui que está o segredo. As pessoas não entendem, elas pensam que é aqui ou é aqui somente. Tudo é o conjunto, existe um conjunto de informações. E repito, que formam uma inteligência, que claro, está fácil, mastigado, pronto, estou entregando mastigado para vocês, mas levei alguns anos para aprender, levei algum tempo, tive que perder muito dinheiro para chegar nas conclusões que eu cheguei, para o formato que hoje eu trabalho e eu ensino e compartilho com vocês. E o terceiro pilar é o não seja escravo da meta. A meta não pode dominar você, o seu emocional. Ela não pode trazer estresse para você. Você tem que ter clareza sobre a meta desafiadora que você tem. E que se não der hoje, eu repito ela amanhã. O tem que dar hoje faz muitas vezes chegar perto e voltar. Porque eu não entendi, que está tudo aqui na minha cabeça. Por isso ela é um desafio para mim. Senão ela seria fácil. Chegar aqui, pá, minha meta é 500, vou lá, vou fazer. É 5.000, vou lá, vou fazer. Seria fácil. Ela é desafiadora porque emocionalmente, quando está chegando lá, algo aqui dentro acontece. Então eu não posso ser escravo dela, mas eu tenho que bater nessa tecla por algum tempo. E quando a gente vai abrindo aqui, ó, a gente vai descobrir um campo aí para a gente explorar, que vai dar para a gente essa estrutura, essa casca, essa força para conseguir romper nossas resistências emocionais. Também a evolução está na nossa planilha. E aí você tem um campo aqui da sua evolução, a evolução da sua mente. E aí eu divido em 2 partes, que você vai ver ela acontecendo automaticamente. Aqui está no campo de simulação. Eu alimentei aqui por simulação, apagando aqui vira 0, não existe ainda aqui, é só uma simulação. Então existe um inicial aqui, tá? Mas para você ver como é que vai ficando conforme vai preenchendo, os dias vão passando. Então existe um campo, um bloqueio de evolução em lotes. Qual o momento de aumentar a mão, colocar mais contratos? Qual é o momento que eu dobro a mão? Ou que eu estou com vontade de aumentar a mão, mas toda vez que eu aumento a mão eu tomo um stop, né?
Então, aqui você vai ver a sua evolução acontecendo naturalmente. Já dizia Einstein, né? Uma mente que se expande jamais retoma o seu tamanho anterior. Ela não volta ao tamanho anterior, ao tamanho original. Ela, uma vez que ela expandiu, esse é o novo tamanho dela, segundo Einstein. Então a gente tem que trabalhar isso, trazer isso como ferramenta poderosa para nos ajudar no nosso processo de evolução, tá? Então aqui é só exemplo, capital, tudo isso aí é desenvolvido aqui no planejamento, tá? Que são os pilares aí do seu trade plan, e aqui vai acontecendo naturalmente, e você vai ter a visão da sua evolução em lotes, o momento que você deve na execução lá mudar para 4, mudar para 5, enfim, e a sua evolução em meta financeira, né? A sua evolução em meta financeira, que às vezes você fala assim, poxa, eu faço R$100, mas toda vez que eu vou tentar 200, eu volto para trás, né? Então você vai sentir aqui também a sua evolução, em que fase emocional você está na sua meta. Na primeira fase, coloco aqui 600 e a segunda starta em 750. Então se você for até 749, ainda estamos considerando ainda a primeira fase. Você starta a segunda fase a partir de uma meta de R$750. E você starta a terceira fase aqui dentro a partir de uma meta de R$1.800. Você rompeu os 1.500. E você starta a quarta fase a partir de uma meta de R$4.000. A quinta fase a partir de uma meta de R$11.000, que você rompe mais uma barreira emocional dos 10.000 redondo, e você chega no 15. Eu considero que o 15, daí para frente, você chega em onde a sua mente quiser. O céu é o limite. Quem chegar aqui, daí para frente, chega aonde a mente alcançar. Então o céu passa a ser o limite. Aqui a gente vai até a sexta fase com uns 50 mil aqui. Então qual é o seu momento? Eu não sei, mas a sua evolução ela é iminente. Você está diante de um processo que se inicia, que você vai evoluir tanto que você não vai nem acreditar. Agora, para isso, você vai ter que permitir viver esse processo, viver estes processos. Se você se permitir viver esses processos, você vai ter uma vida extraordinária em pouco espaço de tempo. O seu 2023 será maravilhoso. E já recalculando e aprendendo e fazendo. Por quê? Você está abrindo uma empresa, um negócio. E que negócio é esse? Um negócio que chama fazer trade. Você não vai ganhar dinheiro, você vai fazer dinheiro. E você vai virar especialista em fazer dinheiro. Essa é a sua empresa. E você tem que ter um gestor financeiro, que é o gerenciador de risco. Você tem que ter o cara que vai executar o chão da fábrica, que é a parte do planejamento. Você tem que ter um cara que vai expandir a sua empresa, fazer a sua empresa crescer, que é o seu gerente ali de desenvolvimento, de comercial, às vezes um gerente até mais da área humanas, né, do que propriamente comercial, operacional. Então você tem que entender que isso é uma empresa, é um grande negócio, uma grande oportunidade que está diante dos seus olhos. O que o J mais deseja é que você seja um trader melhor. O que eu também desejo é me tornar cada vez um trader melhor. Que Deus abençoe você, excelente aula, eu te garanto. Igual você está, você não fica, mas você vai ser muito melhor do que você é hoje. Certeza absoluta. Se você se permitir e você cumprir os processos, porque junto com executar existe uma estratégia. Executar o quê? E você tem que respeitar essa estratégia e seguir essa estratégia. Tá bom? Aproveita essa oportunidade, vamos mudar de vida, vamos mudar de patamar. Te vejo no próximo encontro. Um abraço, turma. Fui!